Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem por aí? Tá tudo bem por aqui. Aqui quem fala é a G. Aqui é a Mari. Aqui é a Clá. Aqui é a Nardi. Nós somos as Mulherzinhas e o papo de hoje será perfeccionismo, o peso de não poder falhar. Pense num tema recorrente, né? Todo mundo já pensou sobre isso, já se chamou sobre isso e olha aqui, nunca como um xingamento, né? Quando a gente vê aquelas pessoas assim, né? Ai, vou fazer uma entrevista no trabalho. Qual é a sua falha? Perfeccionismo. Blá, 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 né? Inclusive, uma vez eu vi um vídeo de um cara dizendo assim, se alguém diz que é perfeccionista, me faz pensar, nossa, eu não quero contratar essa pessoa, porque provavelmente vai ser uma pessoa que vai atrasar prazos, vai ser uma pessoa que não vai ser tão diligente quanto eu preciso. Por quê? Porque perfeccionismo não é uma virtude, mas sim uma deturpação de uma virtude muito importante, que nós vamos conversar hoje. Para você, minha cara amiga Mary, o que achas desse tema? Eu sempre pensei o perfeccionismo como meio... Como é que eu vou falar isso, né? Eu sempre vi perfeccionismo como uma tentativa de fazer tudo perfeito, né? Então, perfeccionismo querer ser perfeita. Porém, esses dias, acho que um mês passado, alguma coisa assim, eu estava conversando com a minha prima e a gente estava refletindo sobre essa questão do perfeccionismo enquanto ela, por conta da terapia dela, né? E aí o terapeuta dela falou uma coisa bem interessante. Ele disse para ela que o perfeccionismo não é quando você quer fazer perfeito, mas é quando você tem o medo de errar. O erro para você é inadmissível. É como se você, eu preciso fazer e eu vou fazer de primeira e vai sair maravilhoso. Porque eu sou o bichão. O alecrim dourado. Exatamente. Sendo que falhar para o ser humano é pior do que sair bom. No seguinte sentido, para mim, errar é inadmissível. Eu tenho que fazer de primeira, lindo e maravilhoso. Eu não me permito construir, né? E errar, melhorar e ir melhorando ao longo do tempo. Então, meio que nessa conversa eu entendi bem nesse ponto, né, de que o perfeccionismo ele está muito mais relacionado com a minha dificuldade em lidar com os meus erros e com a minha necessidade de aprender e ir sendo melhor a cada dia, do que no sentido de que aquilo tem que sair pronto e perfeitamente acabado. E aí, Clara, o que tu acha? Mary, estou com a sua linha também de pensamento. Eu acho que perfeccionismo tem muito a ver com isso, com esse medo de errar. Você vê o erro como inadmissível. E é engraçado porque a gente vê para nós mesmos o erro como inadmissível. E isso me faz lembrar de uma frase que minha psicóloga que me falou também, que é assim, Clara, é da miséria ser miserável. Então, é do ser humano ser imperfeito. Você tem que aceitar o tentar como a vitória já, e não simplesmente o melhorar. Teve até uma trend ano passado, no mês desse ano, que era primeiro você começa e depois você melhora, né? É só quando você tem a coragem de ser visto tentando, eu acho que muitas vezes o problema é esse, não é você tentar sozinho, é quando você sabe que os outros estão te vendo tentando. Então, quando você sabe que tem outra pessoa olhando ali, o que entra, na verdade, é o orgulho. Para mim, o perfeccionismo é um tipo de orgulho. É você não conseguir aceitar que você é ser humano, que você tem falhas, e que as falhas, a miséria do ser humano, ela se aplica a você também. Num livro que eu trouxe aqui, né, que é Corações Perfeitos, que é um livro muito bom, ele está falando sobre o perfeccionismo no sentido bem espiritual, mas tem uma parte muito interessante que ela diz: você sente que a misericórdia de Deus se aplica a todo mundo, menos a você? Você sente que as outras pessoas podem falhar, mas você não, porque você tem graças demais para isso? Não, se todo mundo tivesse tudo que eu tenho, tivesse todos os privilégios que eu tenho, não cometeriam os erros que eu estou cometendo, não fariam as falhas que eu estou cometendo aqui, né? Então, para mim, eu vejo o perfeccionismo como esse medo de tentar orgulhoso. E você, Nardi? Então, eu estava pensando enquanto vocês estavam falando aí,
E sempre que falam de perfeccionismo, eu lembro de uma frase que eu ouvi de São José Maria, que é, na verdade, um provérbio espanhol. Devagar e a boa letra, que fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las. E aparentemente essa frase está falando, não, tem que ser perfeito, né? Fazer as coisas bem. Só que quando eu penso em perfeccionismo, eu acho que eu concordo com a questão da visão, o medo de errar, e especialmente essa questão da soberba, né? A soberba ela está muito presente. E eu gosto de uma definição de soberba da Jane Austen, porque ela fala que tem 2 tipos de soberba. Tem 2 tipos de soberba, o orgulho e a vaidade. O orgulho é como eu me vejo e a vaidade é como os outros me veem. Então, quando a gente pensa em perfeccionismo, ele pode... Eu vejo assim, né, que ele vem dessa soberba do ser humano, ele nasce de um medo de errar, e também muito dessa questão da vaidade, de querer que as pessoas vejam a coisa boa, né, que você está fazendo, e também do orgulho, tipo assim, de eu me identificar com a própria ideia que eu tenho de mim mesma. Às vezes você pode ter uma ideia, um conceito muito alto. Nossa, mas né, eu estou aqui, eu sou católica, eu sou uma boa profissional, como é que eu pude errar nisso aqui e tal? Sendo que, como você falou, né, Clara, a gente tem a miséria, né? Ou seja, a gente erra, né? Aquela frase besta, né? Errar é humano, mas a gente erra. E aí, como é que eu lido com isso, né? E é muito assim, como é que eu reajo às coisas? Porque também eu vejo que o perfeccionismo é muito, a gente perde muito do caminho. Você está pensando muito no resultado, tem que ser, né? Tem que dar certo, tem que ser isso, vai ser perfeito, vai ser perfeito. Só que você esquece de ver o caminho. E essa frase que São José Maria cita, né? Devagar e a boa letra. Fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las. Ou seja, não é o resultado que importa, é o caminho até esse resultado. Porque pode ser que o resultado não seja o que você espera, mas você está trilhando um caminho e as coisas têm um sentido maior, né? Então eu vejo que muito do perfeccionismo é meio que se perder até no sentido do que a gente faz, sabe? No sentido das coisas que a gente tem para fazer, né? Pois é, mas para mim, GG, quando eu penso também no perfeccionismo, eu penso como ele é uma deturpação da virtude da magnanimidade. Né? Porque assim, a virtude da magnanimidade é justamente quando eu quero fazer o melhor. Mas é justamente, eu faço o melhor para Deus, eu quero ofertar o melhor para Deus. Sendo que isso é diferente de negar a sua natureza humana. E assim, ao meu ver também é como se fosse tal como duas faces da mesma moeda, né? Que enquanto a magnanimidade, é uma palavra difícil, né? Ela vem justamente para algo positivo, né? Porque eu amo a Deus e assim seria justo, eu vou fazer o meu melhor. E ao mesmo tempo, repare, eu não estou falando perfeito, eu estou falando melhor. E o perfeccionismo não, né? Ele é essa visão deturpada. Eu acho que passa justamente pelo que as meninas falaram, né? Tanto por um orgulho quanto por uma vaidade. Mas ele também é uma desculpa. Nós, muitas vezes, fugimos de alguns vícios. O povo fala, né? É muito comum você ver uma pessoa falando assim, eu sou muito preguiçoso. Não sei, vamos pensar em outro. Sei lá. Tipo assim, tem coisas que as pessoas naturalmente vão trazer sobre si. Mas você não vê ninguém falando assim, eu sou muito invejoso. Porque tem vícios que te envergonham verdadeiramente, que vão verdadeiramente assim te incomodar e vão mostrar muito sobre quem você é. É muita exposição de vulnerabilidade, que querendo ou não, ao mesmo tempo que não dá para você expor. E é mostrar um lado seu que você não quer que as pessoas vejam. E quando eu vejo o perfeccionismo, olhando para mim também, que por muitos anos achei que era uma coisa positiva ser perfeccionista, eu não via o que agora eu vejo. Que quando eu vejo alguém dizendo assim, eu sou perfeccionista, eu fico assim, que pena. Essa pessoa deve ser procrastinadora. Que pena. Essa pessoa deve ter muito medo de começar. Que pena. Como essa pessoa deve ser dura com ela mesma e com os outros.
Porque, de fato, o perfeccionismo, ele é muito árduo e ele é muito pesado. Nós, muitas vezes, tratamos como se fosse uma coisa positiva, uma coisa que vale a pena você trazer sobre si, como se fosse uma virtude, como se fosse algo bom, um elogio. Mas não é. É uma deturpação que demonstra vícios muito profundos e muito pesados. E é muito triste, porque eu acho que quando a gente fala de perfeccionismo, acho que vale pensar, né? A partir de quando que eu me tornei perfeccionista? E assim, eu não sei vocês, mas eu volto à minha infância, né? Que era justamente esse negócio, teria que fazer tudo perfeito. Que nós fomos, assim, ensinados e incentivados a fazer. E eu não creio que por maldade, né? Sendo que na cabeça de uma criança, aquilo é interpretado de uma forma negativa, né? Tipo assim, tirei 10, ou tirei 9,8. Aí vem assim, por que você não tirou 10? E ali não é uma maldade, né? Porque na cabeça de um adulto, a pessoa está pensando em tantas coisas, né? Está vivendo tantos problemas mais concretos, mas acaba que para uma criança que ali está aprendendo como o mundo é, como ela deve ser, como ela deve se relacionar com este mundo, com as suas metas, com seus afazeres, acaba se tornando uma forma como ela vai também se tratar. E daí todos esses filhos, né, que nascem do perfeccionismo, que eu listei anteriormente, a paralisia, a procrastinação e a falta de caridade consigo e com os outros. O que estás pensando, Clá? Eu acho legal porque tu falou como último ponto, o ponto que eu queria trazer, que é a falta de caridade consigo e com os outros. Também nesse livro muito bom, que eu estava dando uma passada antes da gente começar o episódio, fala sobre isso, né? Como o perfeccionismo, ele tira a paz interior e ele também te faz ser exigente com os outros. Então, ele bagunça tudo. Porque o perfeccionismo tira a paz interior. Quando você falha, você se martiriza muito por isso. Quando os outros chegam a você, enquanto você está nesse estado de estresse pelos próprios erros, você não consegue receber as pessoas bem, porque você está mal consigo mesmo. E também, você, sem perceber, você é um juiz tão alto de si, você sabe que é um juiz tão alto de si, mas você não percebe que você se tornou um juiz alto dos outros também. E você se torna impaciente com as outras pessoas. Como se fosse tipo assim, como é que fulano consegue errar nisso? Como é que fulano, não, pelo amor de Deus, com idade dessa, a pessoa ainda está num processo desse. E é engraçado que eu lembrei disso agora. Esses dias eu estava conversando com meu sábio pai, e aí, a gente estava pensando com uma coisa, papai, pelo amor de Deus, 28 anos, já não era mais para eu estar lidando com um negócio desse. Aí, meu pai é pregador, certo? Ele olhou para mim e falou assim, minha filha, tem processos que são da vida inteira. Aí ele ainda repetiu, a vida inteira. Aí eu, tá bom, porque a gente tem uma idade, a gente se fala muito de maturidade hoje em dia, né? O que é bom a gente ser maduro, mas como é que a gente faz para caber essa questão da imaturidade, da maturidade? Putz, eu sou humana, eu sou miserável, e isso não vai mudar até o momento da minha morte. Vai ser uma luta até esse momento, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado também. E até um exercício terapêutico, que muitos terapeutas fazem, que é, se uma amiga sua estivesse passando por essa situação, você lidaria com ela com a dureza que você está lidando consigo mesma? Então, vamos ter proporção a partir disso. Olhe para outra pessoa, você acha que é tão inadmissível assim, isso que está te martirizando? Então, eu acho que essa é uma das formas, até espiritualmente falando, né? O perfeccionismo como vício, ele tira a paz interior, que é o grande bem da alma. E sem paz interior, você não consegue amar, você não consegue ter paciência, você não consegue receber os outros e não consegue falar de uma alegria que você não tem. Porque você está se martirizando, né? Essa parte que você está falando, Clá, sobre você fazer o exercício de pensar, será que você falaria assim com a sua amiga? Eu lembro muito quando, às vezes, a gente está meio que se martirizando, né? Tipo, se julgando e tratando mal nós mesmas, e a GG fala assim, né? Você não vai falar com a da minha amiga assim? Não deixa. E é muito legal, porque, tipo, às vezes a gente fala assim, eu tô me sentindo tão feia. Aí a GG fala assim, você não vai falar mal da minha amiga dessa forma. E eu lembro que quando ela falou isso pela primeira vez, eu falei assim, poxa, que legal, né? Isso é tão legal. E aí eu comecei a fazer isso com outras pessoas no meu entorno, assim, né? E aí eu falo, você não vai falar com a minha amiga dessa forma. Não seja desse jeito com a minha amiga, ela não merece isso. E isso é bem interessante, porque a gente é muito mais gentil, dependendo da pessoa, com o outro do que com nós mesmos. Porque a gente
eleva o nosso sarrafo lá em cima. Porque a gente olha para si, nesse lance da maturidade, e fala assim, poxa, eu, Marina, tenho 30 anos, e eu olho para mim e falo assim, cara, mas eu já passei por tanta coisa, por que eu tô caindo no mesmo padrão? Por que é o mesmo ciclo vicioso? Por que é o mesmo padrão? Mas aí vem essa história de tipo, é uma coisa de uma vida. E existem imaturidades que eu nem sei que eu tenho. Porque eu nem reconheço essa imaturidade ainda. Porque eu não vivi nada sobre isso ainda. Existem coisas que talvez eu tenha um nível de maturidade um pouco maior. Mas veja bem, eu só tenho 30% de vida. Eu não tenho 80% de vida. Se a gente for pensar numa vida de 100 anos, né? Eu não tenho 80%, eu só tenho 30% da caminhada. Por que eu estou me cobrando de uma forma que talvez eu só vou ter um entendimento quando eu tiver 80%? E olhe lá, talvez com 80 nem vou ter, talvez eu vou morrer sem entender. E tá tudo bem, existe um processo ali, né? E aí a GG estava falando da questão do perfeccionismo no trabalho, e às vezes a gente é bom entender que perfeccionismo é diferente de atenção aos detalhes. Porque a atenção aos detalhes é uma coisa legal de você falar na entrevista de emprego. Fica a dica, porque você diz que você é preocupado com aquilo que está para além do que está posto. Mas perfeccionismo não. Perfeccionismo ele te trava. E aí, para eu passar para a Nádia, eu já vou deixar uma pergunta aqui, que talvez ela não vá responder agora, mas eu vou deixar uma pergunta para vocês também, que é no seguinte sentido, né? Como que eu lido com os erros? Porque o ser perfeccionista é você achar, em alguma medida, como a Nádia estava falando da soberba, que eu não posso errar. Que aí vem uma questão da maturidade, do sentido de, eu tenho 30 anos, eu sou um belo alecrim dourado que não me cabe mais errar com 30 anos. Mas eu erro todo dia. Eu erro a cada 5 minutos. Eu respiro, eu já respiro errado. O justo peca 7 vezes, não é mesmo? Exatamente, mas ele é perdoado quantas? E aí eu já jogo aqui, né? Como que a gente lida com os erros quando a gente é perfeccionista? Aí eu só jogo assim nos peitos da Nádia, né? Toma aí pra ti. É ótimo. Meu Deus, muitas Pega coisas essa bomba. passando pela minha cabeça, aí ela joga uma bomba dessa. Peraí, deixa eu respirar. Eu jogo pra minha filósofa favorita. Opa! Não, assim, isso da maturidade. Somos todos imaturos, só queria dizer isso. É preciso aceitar isso, que a maturidade, ela não é idade. Então você pode ter 60 anos e ser uma pessoa extremamente imatura. E você pode ter 20 anos de idade e ter muita maturidade. É mais difícil, tá? Tem muita gente com 20 e poucos anos se achando muito maduro, alecrim dourado. E às vezes tu não é. Mas não é por conta da tua idade. É porque, conforme a gente vai se avaliando e se examinando, a gente também vai percebendo as nossas falhas. Então, assim, para vida espiritual, né? Plano inclinado. Aí você vai crescendo e tá, falha como eu sou miserável. Primeiro você tá passando por aqueles pecados, aí você vai descobrindo outras coisas que você falha também, você fica, caraca, mas não eram só 7. Pois é. 7 vira 70. Exato. Mas você é perdoado 70 vezes, né? 70 vezes 7. Mas, assim, maturidade é um processo, tá? É um processo que dura a vida toda e que tem várias dimensões. Você pode ter uma maturidade no trabalho, você pode ter uma maturidade afetiva bem desenvolvida, às vezes não ter, enfim, né? Maturidade ali na vida em família, enfim, são várias coisas, porque são vários fatores. E a gente é uma personalidade, mas tem nosso caráter, tem as nossas decisões, nossas escolhas. E aí eu estava pensando numa personalidade que eu descobri quando eu li o livro Ser Feliz Sem Ser Perfeito. Achei ótimo esse livro, porque ele é bem a cara desse episódio. E foi o Padre Rodrigo, que é meu diretor espiritual, que ele indicou para mim há um tempo atrás. E quando eu li, eu fiquei meio assim, passada, né? Porque eu achava que eu não era perfeccionista, que eu não tinha... E eu descobri a personalidade do anancástico. O que é?
Senhor. Faz dias que ela fala disso, mas a gente descobriu. A gente quer descobrir junto com vocês o que é essa palavra aí. Ela falou no grupo e aí ela ia dizer pra todo mundo que era eu para, no maior estilo João Kleber. Você diga lá na hora pra todo mundo ficar assim. Ah! Eu só queria dizer que eu não consigo nem conceber a palavra. Vossa Senhoria poderia nos repetir a palavra? Anankástico. A gente vai deixar na descrição aí para vocês entenderem o que é a palavra, né? E depois procurar o significado, caso você não entenda. Mas a Nádia é muito boa em explicar as coisas. Eu juro que tem a ver com o que você perguntou. Como é que eu lido com os erros. E essa personalidade anancástica, ela tem um grande problema para lidar com os erros. Por quê? Nós vivemos na sociedade ocidental. Eu sempre gosto de falar para os alunos que a gente vive na sociedade judaico-cristã, greco-romana. Essa é a nossa cultura. Você pode espernear, chorar, falar, anti-igreja e tal. É a sua cultura, aceite. Né? E aí, essa personalidade, ela reúne tudo que é de mais absurdo, né, na nossa sociedade. Quem que é o anancástico? O anancástico é aquela pessoa autoexigente, perfeccionista, hipersensível emocionalmente, tem uma tendência a remoer os acontecimentos, uma profunda insegurança, tá? Então, isso tudo, essa bombinha relógio, é o anancástico. Esse termo, tá, foi forjado ali no século XIX, por alguns, né, psicólogos, psicanalistas, até o Freud fala um pouco disso, e significa, anancástico quer dizer obrigado, forçado, né? E tem a ver com o conceito de personalidade obsessivo-compulsiva, tá? Ou seja, aquela pessoa que, né, tem que fazer as coisas bem feitas, tá? E esse autor aqui, o Javier Navarro, ele coloca alguns critérios, sabe, do anancástico. E ele vai explicando que tem vários tipos, não tem um tipo só. Tem vários tipos de anancásticos, certo? Tipo, tem as características, né? Hipersensibilidade, obsessividade, insegurança, necessidade de informação, de saber o que está acontecendo, uma hiperresponsabilidade, ou seja, tipo, assumir muita coisa para si, uma dificuldade de expressar as emoções também, um senso de dever muito forte, assim. E às vezes a gente pensa que isso tudo é virtude, né? Porque a pessoa está se dedicando ali. Só que essa pessoa, ela tem uma dificuldade em lidar com o erro, assim. Ele coloca 3 tipos de anancástico: o autoexigente, o cumpridor e o preocupado. Calma, de novo. 3 tipos de anancásticos: o autoexigente, o cumpridor e o preocupado. Todos eles vão reunindo algumas características, mas outros vão sendo mais fortes, né? Tipo, o autoexigente é aquele que tem uma hipersensibilidade emocional, que é o mais forte nele, não que os outros não tenham, né? Mas é mais masculino, assim, né? Tipo, ligado à personalidade mais masculina, não significa que seja homem e mulher, né? Assim, tem a questão da autoexigência, enfim. O cumpridor é aquela pessoa que, assim, né? Funcionário, tem baixa autoestima, ele vai cumprindo as normas, entendeu? Tipo, o que você mandar ele fazer, ele vai fazer. E ele vai tentar fazer da melhor forma possível, sem pensar muito, né? E o preocupado é aquele que é muito inseguro, que é mais feminino, esse anancástico, assim, né? Ele é mais dependente, tem mais dependência emocional e tal. Então, tem essa questão de... Todos eles têm essa questão de ser o melhor, né? Quando a gente pega isso, pensa assim, né? Será que eu sou anancástica? Todas nós vamos ter um pouco disso, por conta da nossa cultura. A nossa cultura da performance. Produtividade. Eu tenho que ser perfeito. Então, quando a gente erra... Do controle, né? Isso. Ser muito controlador, microgerenciar. Eu tenho que... Tudo tem que sair perfeito, eu tenho que controlar tudo que está acontecendo, inclusive os meus sentimentos. E aí, lembrando do nosso episódio passado, da afetividade, né? Eu tenho domínio completo do que eu sinto? Não. E o anancástico é uma pessoa que está desregulado. Inteligência, vontade e sentimentos. Porque ele é hipersensível. Tipo, ser hipersensível não é que a pessoa vai ficar escrevendo poesia e vendo romance e tal. É hipersensível que ele não consegue lidar com os afetos. Então, imagina assim, não é pra gente colocar uma tarde assim, fulano é anancástico, porque todo mundo vai ter um pouquinho disso. Mas é pra gente entender como é que eu vou lidar com os meus erros se eu tenho esse tipo de personalidade, se eu tenho essas características. O que eu preciso amadurecer para lidar melhor com isso? E uma coisa muito importante, acho que foi o que a Mari falou. Por que eu repito padrões na minha vida? Tipo assim, porque eu estou sempre repetindo o mesmo padrão, né, de comportamento. E pensar muito assim, que a gente não é o nosso erro.
Eu não sou o meu erro. Porque a gente fica muito nisso. Eu sou o meu erro, não. Eu não sou o meu erro, né? Porque espiritualmente, quando você erra, para você cair no desespero e parar de acreditar em Deus, ó, tem 2 paredes. Por quê? Porque você errou e aí você não vê saída. E eu só consigo pensar numa figura do evangelho, que é perfeccionista. Judas. Judas é perfeccionista. E ele se desespera. Sabe? Então, eu acho que tem essa ligação. O perfeccionismo, ele é um defeito. Ele não é uma qualidade. E é uma característica que, se a gente não toma conta, ao invés de ser uma preocupação nas coisas pequenas, ao invés de ser a virtude da ordem, ao invés de ser a magnanimidade, ele vira uma deturpação, uma caricatura de Deus. Isso que você falou, Nardi, deu um tapa na Mari. Ela quase que não solta o microfone. Porque a Mari, ela segura o microfone desse jeito, como é que pega? Então, a pessoa tá desse jeito assim. Deixa eu ver a pegada, sai daqui, babau. Eu acho que a gente precisa de réguas maiores, vai dar certo. Não, que eu consegui dividir até contigo, ridículo. Um dos nossos suportes hoje, gente, é uma régua, o tema e o outro é uma Marca página. Perdão. Ela não é perfeita. Eu sou anancástica. Não, mas o que eu queria falar é que, assim, tu falou, Nardi, que é muito fácil uma pessoa que, enfim, né, somente contempla os seus próprios erros, que, né, é frustrado, desequilibrado emocionalmente. Como foi que tu falou? Era sentimentos, pensamentos... Inteligência e vontade. Inteligência e vontade. Muito, muito fácil a pessoa cair nisso, né? E aí eu lembrei de um livro que eu li faz um tempinho, é o Tratado do Desânimo. Gente, muito bom. Muito bom. E assim, logo no início... Pianelo que te indicou? Não, foi o Pedro Augusto. No Instagram, fica a dica, ele é muito bom. E aí, logo no início, ele fala uma coisa que, nossa, isso ecoa em mim até hoje, que é assim, dos vícios, o desânimo é o pior. Porque quando nós, tipo assim, se você, sei lá, você está enfrentando a preguiça, se você está enfrentando a luxúria, se você está enfrentando algum vício, normalmente, você vai sentir-se sem forças para lutar em relação àquilo. Vai vir eu não acredito nisso. Mas quando você cai no desânimo, é como se você tivesse sem forças para lidar com tudo. Porque o desânimo é justamente essa falta de esperança em melhorar. E aí, quando tu falou, amiga, que a definição de anancástico é obrigado, forçado, eu achei isso incrível. Porque quantas vezes, eu posso falar por mim, né, mas eu imagino que outras pessoas também se identifiquem, você acha que você não consegue quebrar um ciclo, né? Porque você vê que aquilo ali não faz bem para você. Você, caraca, tipo, para mim, a vez que eu fiquei mais assim com perfeccionismo é quando eu tive que escrever meu trabalho de conclusão de curso. De concussão de curso. Gente, sério, eu não conseguia. E aí depois eu ficava percebendo que, nossa, era porque eu tinha muito medo de falhar. Tinha um medo paralisante de falhar, entendeu? E quando a gente nota que tem esse comportamento, e por ser um comportamento muito intrínseco, né, que a gente carrega conosco desde que nós nos entendemos por gente, é muito difícil, né? Aí você começa a pensar, não, eu sempre vou ser assim. Não, eu nunca vou deixar de ser assim. Mas isso é uma tentação, é um erro. A gente nunca deve deixar-se cair no desânimo, porque eu vejo como se fosse um apagar de velas, sabe? Você sempre precisa ter 1, 2 ali acesas para conseguir acender as outras de volta. Mas quando você cai nesse buraco, você começa a acreditar nessas mentiras que você conta para si, ou talvez ecoando uma voz de alguém que lhe falava essas coisas, que infelizmente acontece, você não pode deixar isso acontecer. Você precisa sempre deixar algumas das velas acesas, para que você possa voltar a iluminar isso novamente, né? Perfeccionismo, gente, é muito, muito, muito louco. Eu fico pensando sobre isso e é insano, né? Que nós possamos quebrar essas amarras. Existe outra forma de viver, né? E é para isso que a gente está gravando esse episódio. Esse lance da questão do eu sou o meu erro, que a Nath estava falando e a Gigi deu uma complementada, que se relaciona muito com a questão da identidade, né? É como eu me vejo. E aí, meio que voltando um pouco para
questionamento que eu joguei na mesa para a pobre da Nardi, que ficou, tipo, desorientadinha, no sentido de como lidar com os erros, né? Mas mais do que lidar com os erros, como eu lido com o meu perfeccionismo? Como que eu saio da estagnação do perfeccionismo? Porque o perfeccionismo, ele te estagna. Ele te impede de fazer as coisas, que entra a questão do desânimo, entra a questão da preguiça, da procrastinação. Como que eu saio disso, né? E acaba que o perfeccionismo, ele também, quando eu digo, mas eu sou perfeccionista. Primeiro eu tenho que entender que o perfeccionismo não é uma coisa boa. Até agora a gente entendeu isso. Ok? Mas quando eu digo, eu sou perfeccionista, agora olhando como isso como uma coisa ruim, mas quando eu coloco eu estou absorvendo aquilo enquanto uma identidade minha. E isso é muito complexo. Aí o primeiro passo é entender... o primeiro... porque veio um negócio. Peraí, primeiro passo. Não, bebe água aqui, depois eu corto. Uma dose. A dose de cachaça vai sair. Pronto, tá bom. Pronto? E aí o primeiro passo é eu entender que aquilo não sou eu. E aí lá vai eu para os meus livros de produtividade. Eu e meus livros de produtividade, que é o meu hiperfoco desde sempre. No livro Hábitos Atômicos, o autor ele fala que um hábito ele muda a partir do momento que você... Não é quando você muda a ação, mas é quando você muda a identidade. Então, a sua vida ela muda a partir do momento que você entende que eu não quero viver mais dessa forma e eu quero viver dessa outra forma. Então, a partir de agora, eu vou ser assim. Eu sou? Não sou. Mas, sabe aquela fake it until make it? Então, eu não sou ainda assim, mas eu quero chegar ali. Eu quero chegar em outro espectro. Então, a partir de hoje, eu vou agir nesse outro espectro. Até esse outro espectro fazer parte da minha identidade. Até eu ser aquilo ali. E é óbvio que quando a gente fala assim, parece muito fácil. Mas não é. Parece impossível. Mas é um reflexo do tipo, para onde eu quero ir? E aí é entender também. E aí você pega, mas Marina, o perfeccionismo, ele tá na minha dificuldade de errar. E quando eu quero sair de um espectro para ir para outro espectro, ele vai me exigir o quê? Erro. Ele vai me exigir erro. E dentro da TCC a gente sabe que uma das maiores armas da TCC é o quê? É a exposição. Se exponha a errar. E aí a gente entra naquela pergunta, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Às vezes essa é uma das formas mais interessantes de você lidar um pouco com o seu perfeccionismo. Do tipo, eu nunca fiz isso. Vai sair uma merda? Muito provavelmente. Mas se eu não me der o esforço de fazer, como que eu vou saber se vai sair uma merda grande ou uma merda pequena? Ou bom, pode sair bom também, Marina. Pode sair bom. Tá bom? Pode sair bom. Vai que você é um Da Vinci enrustido. Perfeito. Bom. Mas Da Vinci não era perfeito. Eita! Então, assim, é o tipo da coisa de você... Acho que a gente precisa começar também a se expor. Muitas vezes se expor ao ridículo em alguns aspectos, né? Sei lá, tipo, aula de teatro. É muito bom para você perceber o quão você é imperfeito e você se expor ao ridículo, a você se abrir no sentido da vulnerabilidade nesse ponto, né? Então, quando o autor, né, de Hábitos Atômicos, que eu nunca lembro o nome dele, e eu nunca lembro o nome dos autores, ele fala sobre um hábito, ele muda quando você muda a sua identidade, quando você olha para aquilo e você diz, eu não quero mais ser assim. E como que eu faço para não ser mais assim? E aí eu me mudo, né, ali a identidade.
Não quero mais viver assim, eu quero. Não vou cantar, mas me não me deixa deixa trilhar na na minha minha dor, nos planos que são meus, enfim, quem conhece sabe. Mas o que eu queria dizer é que, isso que tu falou, Maria, é o que eu faço na minha vida. Ao longo dos anos, eu espero, na minha opinião, eu acho que eu melhorei em relação ao meu perfeccionismo, justamente porque teve uma época que, depois do meu TCC, que eu vi que eu dei uma travada federal, aí eu, rapaz, não é pra ver assim não, né? Não quero mais ver assim. Não me deixe trilhar na minha dor. E aí eu, rapaz, eu vou começar a aprender. E aí eu comecei a pensar que eu estava com essa dificuldade de aprender novas coisas. Porque faz parte. Era literalmente um perfeccionismo, é você negar quem você é. É você negar a sua natureza. É você ter uma noção tão deturpada de si que ela não coaduna com a realidade, que são as limitações, né? E daí eu comecei com os meus hobbies. Que minhas amigas sempre brincam que eu faço 1 milhão de coisas, e eu faço mesmo. Por quê? Porque eu sempre estou tentando aprender uma coisa diferente, do zero, sem pretensão nenhuma de ser boa naquilo, mas só para aprender. Você está usando a aquarela que a gente deu de presente? Não, porque eu ganhei um bicho, como é um bicho? Um lápis não, um giz de cera de óleo, que aí eu tô usando esse agora. Olha Aí depois aí. eu vou pra aquarela. Ok. Mas é isso, eu tenho aquarelas, eu tenho tintas acrílicas para pintar, eu aprendi a bordar, eu aprendi a fazer bolos de várias camadas, eu aprendi a cozinhar, que eu também não sabia cozinhar, eu aprendi a, sabe? Eu sempre estou aprendendo alguma coisa, eu sempre digo, se você quiser puxar um assunto comigo, você me pergunte, GG, o que é que tu tá aprendendo? E eu sempre vou estar aprendendo alguma coisa, porque o meu serzinho perfeccionista, ele precisa ser lembrado constantemente que eu estou em evolução. Porque eu sinto que, talvez agora, nós com os nossos quase 30, ou passando um pouquinho disso, a gente, não sei, é como se muitas vezes nós nos olhássemos como algo já pronto. Tipo assim, eu já sei isso aqui, eu já sou boa nessa outra habilidade aqui. E aí você começa a se definir como se você não tivesse que ter aprendido tudo isso antes. Sabe, eu lembro que quando eu parei para refletir sobre isso, eu fiquei assim, poxa, eu vim para esse mundo sem saber falar e andar. Sem saber falar e andar. E com a criança, ela passa... Gente, é muito esforço quando você vê uma criancinha que está querendo aprender a falar, ela tipo, parece que ela está botando uma força ali para sair alguma coisa. E é isso, entendeu? Imagina você ter que aprender tudo do zero. Então, o que é você passar, se expor ridículo, sabe? Porque a verdade é que nós precisamos aprender a viver com leveza. Né? Tipo, eu sou muito extrovertida, eu cometo 999 falhas por dia. E por ser extrovertida, todo mundo percebe. E faz parte, sabe? Faz parte. Eu pedi a Deus muitos anos essa graça. Tipo, eu estava ouvindo nosso último episódio, e aí a Nardi fala, né? Nossa, eu pensei que GG era sanguínea. Isso para mim é o melhor elogio que tem. Porque para mim, que sou muito perfeccionista, e sou muito dura comigo e com os outros, é um trabalho. A leveza é um trabalho, mas é assim que se vive. Tá todo mundo tentando. Tá todo mundo tentando. Então, nós temos sim que nos expor, nós temos sim que cair, levantar e dar risada. E olhar para quem caiu do seu lado e rir junto. E aí, ser família, conhecer pessoas, sabe? A gente tem que ser assim, porque no fim, se tem uma coisa que nos conecta, é a habilidade de errar. Todos nós temos verdade. isso. É tão legal a gente ver uma criança aprendendo, né? Já parou pra pensar, assim? Já prestou atenção do tipo que a criança, quando ela tá aprendendo algo, ela não se importa. Ela realmente não se importa com errar. Tipo, a criança, ela tá ali, tipo, aprendendo a andar. Ela cai. Aí ela cai, às vezes ela olha assim pro pai, pra mãe, pra ver a reação deles. Dependendo da reação deles, ela chora. Dependendo, ela ri. Dependendo, ela só se levanta e continua a andar. Que bom seria se a gente lembrasse de como a gente era quando era criança, quando a gente estava tentando aprender algo. Acho que a gente levaria a vida com muito mais leveza, né? Como a gente não pode lembrar da gente criancinha, aprendendo as coisas, vamos olhar as criancinhas e pensar, o que eu posso tirar disso aqui? Ela é tão leve aprendendo algo, por que eu não posso ter essa mesma leveza ao aprender algo?
poxa, eu ainda estou em fase de aprendizado. Eu ainda sou, tipo, incompetente naquilo ali, em alguma medida. Por que que eu estou exigindo de mim ser uma mestre nisso aqui, se eu aprendi isso aqui não tem um ano, não tem 5 minutos, ou se eu... Isso é muito interessante no mundo acadêmico, desculpa, eu vou te passar a fala, Clá. Mas isso é muito interessante no mundo acadêmico e talvez muita gente nunca tenha percebido isso. O mundo acadêmico ele tem uma hierarquia, que é, você tem a pessoa da graduação, a pessoa do mestrado e a pessoa do doutorado. Quando você está no mestrado, você precisa de pessoas que estão no mestrado para você aprender junto com elas. Mas você precisa de uma pessoa que está acima de você, um doutor ou até um doutorando, para você aprender com ele. Ou seja, você aprender a partir dele. Ele que vai te auxiliar no processo de aprendizagem. O que você aprender a partir dele, que ele vai te auxiliar, que ele vai te facilitar o aprendizado, você vai compartilhar com seus colegas de mestrado. Assim, todos vão construir aquele conhecimento juntos. Mas como você não vive sozinho e você precisa entregar algo para a sociedade e você já está um nível acima da graduação, o seu papel enquanto mestrado é ensinar a graduação. Então, o aluno da graduação ele precisa do mestre, o mestre precisa do doutor e o doutor precisa de quem? Dos grandes pensadores. E isso faz sentido. Isso é a mesma coisa na vida. Quando a gente não começa aprendendo com o bichão das galáxias, não. Você começa aprendendo com aquilo que é o básico do básico do básico do básico para você poder entender. Por quê? Porque você ainda não tem conhecimento para compreender. Você não vai, pegar um Platão direto. Você vai pegar pessoas que leram Platão e que te ensinam. Introdução à filosofia clássica. Exatamente. Por quê? Porque você ainda não tem o pensamento para poder pegar um Platão. E tá tudo bem, você tem que aceitar a sua pequenez. Quando Jesus fala, venha a mim as criancinhas. E olhe as criancinhas, olhe os pequenos. Por quê? Porque os pequenos eles têm a humildade de entender que eles são falhos. E que são pequenos. E que eles estão no processo de crescimento, de evolução. E, cara, é tão legal aprender, é tão legal quando você entende que você não sabia e que agora você sabe. Quando você entende algo. Hoje eu estava estudando débito e crédito na contabilidade. E eu passei umas 2 semanas sem entender o que era débito e crédito, porque débito e crédito na contabilidade é totalmente diferente do que a gente entende no banco. E eu falei, que merda é essa? Eu só consigo pensar nisso como se fosse num banco, mas não é. E aí hoje eu entendi. Eu falei assim... Exatamente, aquela eureka. Entendi. E aí eu fiquei... Caraca, eu sei. Bati no meu próprias costas e falei assim... Parabéns, Marina, parabéns. Você se superou. Tão legal, né? Que felicidade é você superar isso e superar o perfeccionismo, porque eu passei 2 semanas para criar vergonha na cara e estudar. Mas isso ninguém fala, né? Das 2 semanas que a pessoa passou procrastinando. Exatamente. E era o link que eu ia fazer com o que tu estava falando, Mary. É porque eu acho que esse tema tem muito a ver com autoestima. E hoje em dia a gente tem outras definições de autoestima, né? E uma das que eu mais gosto tem autoestima quem tem algo a estimar. Quem faz algo que seja digno de estima. Sendo que para um perfeccionista... Ele acha que não tem nada. Ele acha que o que ele faz ainda não é digno de autoestima. Né? Não é digno de estima, então... Se a minha autoestima não está... Por exemplo, a GG é uma ótima comunicadora. Eu também gosto muito de me comunicar. Mas na minha cabeça, eu tenho que ser perfeita na comunicação. Não, porque se eu nasci com esse dom, eu nasci com a capacidade de me comunicar com facilidade, porque eu já tenho que ser perfeita. E aí, quando eu percebo que eu não sou, mas se eu tenho que me esforçar para isso também, para ser uma melhor comunicadora, eu tenho o quê? O que eu tenho? Onde está a minha autoestima, né?
Então, isso me lembra, a nossa conversa foi me lembrando da TCC também, me lembrou da teoria de aceitação e compromisso, que tem a ver também com a teoria de mindfulness, que é você aceita os sentimentos e as emoções, mas você, que nem nos hábitos atômicos, você começa a se chamar de maneira diferente. Então, eu sou o tipo de pessoa que... E aí, quando você está tentando começar uma coisa nova, não é só... eu ser um tipo de pessoa que tenta fazer o seu melhor. Mas eu sou o tipo de pessoa que tenta. O que tem para mim? Eu não tenho ainda a perfeição da oratória. E nunca vou ter, né? Porque eu sou humana. Mas assim, eu não tenho a perfeição da oratória. Eu não tenho a perfeição da estratégia no vídeo do Reels, por exemplo. Eu não tenho essa perfeição. Mas eu posso dizer... Não, eu sou uma pessoa que, primeiro, eu reconheço minhas limitações. Isso já é algo para você ter autoestima, porque tem muitas pessoas que não param para pensar sobre as suas próprias limitações, né? Então, começar daí. Não, olha só, eu sou uma pessoa que conhece minhas limitações, e tenta conhecer. Eu sou uma pessoa que tenta, eu sou uma pessoa que tenta começar. Às vezes a gente não consegue fazer nem bem ainda. O que a gente pode fazer é começar. Então, eu sou uma pessoa que tenta começar. E, aos poucos, ir mudando a nossa mente. O que me ajuda, por exemplo, né, que eu tenho que gravar Reels para conseguir mais clientes. Shout out pro meu trabalho, que sou consultora de imagem. Uhul! Inclusive, galera, contratem a Clara. Me contratem. Ela é muito boa. Obrigada. Enfim, né? Eu tenho que gravar Reels. E uma coisa Ela tem um portfólio novo. Tenho, é verdade. Tá na minha bio. O que eu tento pensar é... O Instagram dela é Clara B. Santos. Gente, tem as amigas certas. Pra que marca se eu tenho as minhas amigas? Então, o que eu tento pensar é... Faz de contas que esse Reels eu tô gravando para melhores amigos. Porque para os meus melhores amigos eu não tenho vergonha. Faz de conta que... Enfim, faz de conta que eu tô só gravando uma sequência de stories. Eu não tô gravando um Reel. Claro, vai ter que ter um nível maior de cuidado, vou ter que fazer um roteiro e tal, vai dar mais trabalho. Mas o próprio ChatGPT me ajudou um dia, que ele falou assim, quando eu estava falando sobre Reels e produção de conteúdo, ele falou, veja o valor em ter saído esse vídeo e não na recepção que ele vai ter. Legal. Então, por exemplo, a gente está fazendo um podcast. Que valor é esse, sabe? A gente está parando nossa vida, parando nosso compromisso e tal, para estar aqui fazendo isso. E não somos perfeitos, vamos continuar melhorando, mas o valor vem do... Eu sou uma pessoa que tenta. E aí eu acho que nessa questão da autoestima também, é muito fácil. Fácil não, mas é muito legal a gente refletir. É legal, eu sou uma pessoa que tenta, é legal aprender. As crianças não se levam tão a sério, mas aí você... tem um demônio mesmo, que é o da comparação. Por que eu tenho que tentar mais do que essa pessoa? Por que para mim isso parece dar mais trabalho do que para essa pessoa? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar e investigar se esse pensamento também não está rondando na nossa cabeça e entender que a comparação é assassina da alegria. Todo mundo fala isso nas redes sociais. E eu acho que é muito verdade. Então, coincidência ou não, eu estava pensando em falar sobre... Pensando não, né? Isso tudo que a gente está falando, eu estava pensando exatamente na comparação. E uma palavrinha que é muito feia, falar inveja. Eu tenho inveja de fulano, eu tenho inveja desse cara. A gente sente, mas a gente não fala. Mas a gente sente. Ela vem. E aí você tem que pensar assim, por que eu estou me comparando com outra pessoa? E eu gosto muito da Mila Marcilli, porque ela solta umas verdades, né? Às vezes eu tenho umas coisas que eu não concordo muito, mas tem umas coisas que são muito boas, assim, né? Quem sou eu, né? Pra dizer que não concordo. Quer dizer, a gente não concorda nem conosco, mas... Mas tem um negócio que ela fala. E tá tudo bem não concordar, ela não é perfeita. Nope. E tem uma coisa que ela fala que eu gosto muito. Como é que você vai estimar se você não faz nada? Tipo assim, por que a pessoa tem baixa autoestima? Se ela não faz nada, que seja estimada. E aí, outra coisa que entra nessa questão da comparação, muitas vezes você está se comparando com a pessoa, mas quem é você? Se você não usa as ferramentas para se autoconhecer, você vai querer se comparar com uma pessoa, sei lá, eu não posso comparar com uma pessoa que canta as músicas lírica, porque eu não canto, sei lá, porque o meu tom ele é alto, ele não é baixo, eu sou tentar fazer uma voz. Então, tipo, e eu descobri isso quando a gente canta na bênção lá no Mar Alto, porque meu tom é alto, eu não posso querer imitar as meninas que tem um agudo alto, porque tipo, o meu é baixo, é baixo, eu não posso querer imitar alguém que tem um alto, porque vai ficar aquela coisa meu. Eu vou cantar.
Exato. Aí, tipo, quando eu vou cantar, eu sempre, não, deixa eu cantar aqui no meu baixo mesmo, né? E tá tudo bem, porque é isso. Eu não posso querer ser perfeita numa coisa que, na verdade, eu não tenho aptidão e que também eu não estou me esforçando para aprender. Tipo, como é que eu posso querer me comparar com uma pessoa que grava reviews e coisas se eu não estou me esforçando para isso? Eu não estou me expondo à experiência de gravar uma coisa e de dar certo, e de dar errado, e de sair bom, e de sair ruim, porque às vezes vai sair bom, às vezes vai sair ruim, né? Isso é muito da soberba. Então, a baixa autoestima, que também é uma característica do Anacacho, o Anacacho é ótimo, né? Tudo de boa, né? Péssimo. Vai sair post. Mas é muito isso, entendeu? E a gente sente inveja. E é bom reconhecer o que a gente sente. Sentir não é consentir. Opa, senti isso aqui. Massa. Massa não, né? Senti isso aqui. Aí você... ok, senti. Por que eu senti isso? Né? E também, ferramentas de autoconhecimento. Eu acho que tem tantas coisas hoje, não só o temperamento, mas tem o MBTI, né? Tipo, você sabe... Depois que eu descobri o meu MBTI, né, e que eu fui confirmando ao longo da minha jornada, INFP, é o mesmo do Tolkien. Se passa. Mas depois que eu descobri isso, tipo, eu fiquei, cara, não tem como eu querer ser uma pessoa extrovertida e tal, chegar, né? Porque eu não sou, entendeu? Tipo, eu sou mais introspectiva, faz parte do meu temperamento, faz parte da minha personalidade. E, claro, aí as minhas escolhas vão ter que estar definidas por isso, porque senão você começa a enfiar o pé na jaca de um jeito que você não vai aceitando quem você é e não vai aprendendo com aquilo. E aí vem os padrões repetidos, né? Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque, na verdade, eu estou me deixando levar pelos sentimentos e não estou fazendo esse exercício de pensar assim, poxa, eu estou sentindo isso, mas o que eu posso fazer com relação a isso? Eu não posso fazer muito, então vamos ficar aqui no que eu posso fazer, né? Eu posso me expor a algumas coisas para aprender? Posso. Eu estou querendo fazer coisas diferentes todo mês. Esse mês talvez seja aula de forró. Uhul! Por quê? Porque eu sou péssima dançarina, mas eu estou meio cansada de dizer assim, minha letra é ruim, eu danço péssimo, não sei o quê. Porque eu estou sempre falando mal de mim, entendeu? Por quê? Né? E ao invés de falar mal, que tal tentar fazer? E aí se sair ruim, beleza, concluímos que eu sou ruim nisso. Mas eu sou boa em outras coisas, e tá tudo bem. E eu acho que parte muito disso, né? De você reconhecendo a realidade. A aulinha de forró, até porque eu tenho uma amiga que vai fazer um aniversário em junho e vai ser um forrozinho, né? Vai ser um forró? Até o presente momento, sim. Ixi, vou ter que encontrar um pá até lá. Para inscrições, Germana Moraes. Germana.lira, obrigada. Germana Moraes é no Facebook. Já sabem 2 endereços dela. Mas eu gostei muito, Nath. Eu queria também trazer o início, tô só no início dos livros, né? Mas no início da arte de aproveitar... Tu leu o livro todo? Esse não, eu te dei. Ai, meu Deus, esse troca-troca de livro é ótimo. Eu linguaruda. Gente, era o meu sonho não ser uma pessoa linguaruda. Imagina. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho ele, se quiser. Acho que aproveitar. Acho que eu também tenho, era só uma desculpa que eu estava usando. Sim. Perfeccionismo. Enrolona. Sim, aí no início ele fala assim, né? Misérias humanas. Nunca o homem decaído se pode habituar à sua miséria, e isso que sobre modo honra constitui ao mesmo tempo o seu tormento. Já é interessante isso aqui, né? Porque também tem isso, nós estamos falando aqui de perfeccionismo, nós temos que lutar contra esse crivo perfeito, mas assim, nós também nunca devemos nos tornar satisfeitos com os nossos erros. Isso também vale ser salientado, né? Partimos desse princípio de que não devemos ser Gabriela, assim como o Mari disse agora. Nós devemos sempre almejar o melhor, né? É aquilo que eu falei na minha primeira fala. Magnanimidade e não perfeccionismo. E ele continua. Príncipe esbulhado do seu poder e derrubado da sua posição pela queda dos seus primeiros pais, conserva, todavia, no mais fundo do coração, o sentimento da sua nobreza de origem e da inocência que devia ser o seu apanágio. De cada vez que cai, reprime a custo uma exclamação de surpresa, como se lhe houvesse sobrevindo um acidente extraordinário. Então é assim, é como se todos nós tivéssemos essa inclinação à perfeição, né? Que foi tirada de nós devido à queda dos nossos primeiros pais. Quem? Adão e Eva. Então nós temos essa necessidade de buscar a perfeição. Mas ela, quando é bem direcionada,
ela leva uma vida de santidade. Assim como tudo, né? Porque a virtude é isso. De certo modo, é um fato que bem intencionado ele nos leva à santidade. Quando mal intencionado, eles nos levam a um vício, né? É isso mesmo. E assim, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo faz um tempo, que era sobre as pessoas estão buscando a santidade ou o perfeccionismo. Exato. É uma das coisas que eu queria trazer para a gente conversar hoje, né? Porque, assim, terá que ser bem rápido. Não se assuste, você tá vendo aí quanto tempo ainda tem pela frente. Mas, enfim, porque, assim, de fato, uma busca da personalidade ou da santidade, ela é muito diferente de buscar um perfeccionismo, né? Porque quando nós vemos uma pessoa que ela tem, como é aquele termo? Que ela tem, tipo assim, quer ser perfeita na vida espiritual. Escrupulosa. Pronto, perfeito. Uma pessoa muito escrupulosa, ela não está olhando para a santidade, ela não está olhando mesmo. Ela não está olhando para a caridade, ela não está olhando para o amor. Entendeu? Porque o aprendizado passa pela queda, passa por essas falhas. Então, assim, nós não devemos ser, que nem é falado aqui no trecho, que é alguém que se surpreende por errar. Infelizmente, faz parte da nossa natureza. E é assim que Deus nos criou, para que assim nós pudéssemos ser lembrados das nossas misérias e assim buscarmos superá-las. Eu queria, né, fazendo o círculo, voltar à primeira pergunta da Mari, né, que assim, como lidar com os erros, né, o nosso subtítulo, como lidar com esse peso de errar. Eu creio que a resposta seja leveza, a exposição ao erro, e também o aceitar como algo normal, né? Mas também não se condicionar a isso. Mas além de trazer essa reflexão da santidade versus perfeccionismo, eu queria trazer um outro ponto também. Porque assim, nós falamos de de erros pontuais. E quando eu percebo que eu estou errando há anos? Querida, por isso que quando vocês falarem desse tema, eu quero, porque eu vou falar disso aqui. Porque justamente há uns 2 anos eu me vi numa situação que eu fiquei assim, meu Deus, eu estou há anos errando. E ainda sendo perfeccionista, né? Ou seja, focando no micro e ignorando o macro. Tipo, muitas vezes pelo perfeccionismo, né? Sendo guiada por evitar, né? Pelo medo, pela procrastinação. Então, assim, algumas vezes você se depara em uma situação que você, meu Deus, como eu vim parar aqui? Isso aí foi acumulado de muitos e muitos erros. Pode ser uma questão de peso, pode ser de você estar num trabalho que você não quer estar, pode ser relacionado aos seus estudos, pode ser relacionado a relacionamentos. Você percebeu que há anos você não se abre a alguém. Você percebeu que há anos você não cuida do seu peso. Você percebeu que, sabe, tem várias coisas que podem te levar a essa situação, mas elas sempre vão partir de alguém que viveu dormente por anos. Né? Porque é isso que a procrastinação faz, é isso que o perfeccionismo faz por você. E é por isso que nós estamos batendo da tecla. Isso não é positivo. Isso vai te travar. Infelizmente. E aí, então tá. E o que é que eu faço? Se com os erros simples, pequenos, pontuais, leveza, exposição, coragem, e com os grandes? Com os grandes, você vai ter que passar por um tempo de luto. Porque você vai olhar para trás e perceber que você perdeu uns aninhos aí na sua vida e isso dói como nada nessa vida. Mas tem um conselho que um padre muito querido nosso, Padre Milton, se estiver ouvindo aí, fica um salve. Que nos dá muita força para esse podcast. Ele sempre fala comigo, deve falar com vocês também, da turbodécada. Germana, não esqueça da turbodécada. Não é assim que fala? Já falou para vocês da turbodécada? Não? O quê? Vou falar para vocês, então é muito legal. Porque ele diz assim, que todo mundo tem a sua turbodécada, que é a década dos 25 ao 35. Que é a década que você vai conseguir muita coisa. Você vai perceber muita coisa, entendeu? Que tipo assim, você tá ali nos seus 20 e muitos. Caraca, meu Deus, eu tô longe de conseguir o que eu quero. Eu tô longe de chegar onde eu quero verdadeiramente. Ele diz assim, calma. Você está na sua turbodécada. E ele não precisa terminar nos 35. Pode ter sido dos 30 a 40, pode ter sido dos 35 a 45. Mas é a sua turbodécada. E ele sempre me diz, minha filha, você tem tanto pela frente. Ele diz assim, eu tenho 60 e tantos anos. Eu esqueci agora. Perdão. Desculpa aí, padre. Estava focando em outra parte, né, do conselho. Tem 30 e poucos
Só de padre, um divo. Nós chamamos Padre Milton. Mas, pois é, e aí ele sempre diz isso, minha filha, é a turbodécada. Dos 25 ao 35, tem tanta coisa pela frente, tanta coisa que acontece, é trabalho, é relacionamento, é vida espiritual, e eu tiro por mim, sabe? Ele passou, um bom ano me ouvindo lamuriar sobre a minha paralisia, e sei lá, eu agora, falo muito esperançosa, segundo eu começo num emprego novo, num emprego bom, que veio do nada, das mãos de São Padre Pio para mim. Eu vou falar sobre isso, acho que nos meus stories. Mas, que Deus é muito bom. E Deus, olha, se eu continuasse apenas me lamuriando, se eu continuasse presa ao desespero, ao desânimo, eu não teria tido a força de buscar além, de me libertar desse perfeccionismo que era só uma desculpa. Uma desculpa por faltar coragem de me expor ao diferente. Por ser ousada e errar e ir além, porque isso é ser humano, gente. Sabe, a gente tem que ser feliz. E a felicidade passa por quebrar a cara. Falo muito com a Clá sobre as dificuldades assim de se abrir para o novo, né? Nossa, como é difícil, eu vou ter que me mostrar vulnerável quando eu vou trazer alguém para perto. Mas amar é ser vulnerável. E crescer é ser vulnerável. Então, não, nós não queremos ser perfeccionistas. Nós queremos aprender a errar, sim. Que o errar não seja apenas um peso, mas que ele seja uma catapulta. Que não seja um peso o meu falhar, mas que seja apenas um sinal. Que eu, como uma criança, limpe a poeira, dê uma risada e me levante para a próxima. Você falou da questão, e aí eu estava lembrando que Padre Elano tem uma homilia muito boa. Também te amo muito, Padre Elano. Uma paroquiana, né? Padre Elano tem uma homilia inúmeras, né? Muito boas. E dentre essas inúmeras, várias, ele fala muito sobre a questão do desânimo, né? E a gente volta para o livro que você tinha falado sobre a questão do desânimo, embora eu não tenha lido esse livro. Né? Perdão. O livro do desânimo, que eu não li, porque eu nem conhecia. É muito bom, é bem pequenininho. Pois pronto. Aí, mas a homilia do Padre Elano, ele fala sobre que o desânimo, ao longo do tempo, ele leva uma paralisia, né? Porque você começa a ficar desanimado e o desânimo, muitas vezes, ele está relacionado a uma falta, ele é uma falta da esperança, né? E aí a gente vê que a esperança é o quê, né? É uma virtude teologal. Então a gente precisa de Deus. Só que o desânimo, ao longo do tempo, ele vai levar a uma paralisia. E aí a paralisia, ao longo do tempo, ela leva o quê? A morte espiritual. Como que você sai dessa linha ali, né? Essa linha. E aí a gente vê a beleza e o amor de Deus. Por quê? Porque você estava falando, a GG estava falando sobre a questão de quanto tempo ela passou paralisada, mas quando ela se tocou da paralisia e quando ela resolveu dar o quê? O passo. E o passo é o quê? É você falar para Deus, Deus, eu não sei para onde que eu vou agora. Eu estava paralisada, eu perdi tempo, e a gente sabe que tempo é o que a gente tem de mais escasso e mais precioso, é o bem mais precioso que a gente tem, é o tempo. E aí você olha e fala assim para Deus, Senhor, eu perdi tanto tempo e eu nem sei para onde que eu vou agora. Mas, bom, ficar onde está não dá. Eu vou dar um passo aqui e aí o Senhor cuida do resto. E aí, nesse momento, você vê a divina providência. E que linda a divina providência, né? Porque é justamente isso, é você simplesmente dar o passo e deixar Deus fazer o trabalho dele, que ele faz tão bem, como um grande pai que cuida de uma filha tão pequena. É muito pai de menina. Muito pai de menina. E é muito interessante, porque como que você acaba com a paralisia? Como que você acaba com o desânimo? Como que você acaba com a morte espiritual? Quando você pede ajuda a Deus.
Porque aí você está falando para ele, Senhor, me ajuda. Eu preciso de esperança. Eu preciso de fé. E só o Senhor pode me dar isso. Mas hoje eu não consigo. Mas eu vou dar esse passo aqui. Porque é a única coisa que eu posso dar. E aí, se o Senhor puder, me ajuda. E só isso que eu vou poder fazer. E aí ele vai lá e faz. Porque Deus, ele nunca... A Clara sempre fala assim, né? Que Deus, ele nunca... Como é que é a frase da abundância? Deus, ele nunca se reserva em abundância. Alguma coisa assim, como se... Deus não se vence em generosidade. Exato. Deus não se vence em generosidade. E eu acho essa frase maravilhosa porque ela fala que o amor de Deus é de um nível de profundidade que a gente não conhece. E ele está falando o seguinte, minha filha, você errou por ter ficado paralisada. É um erro você estar paralisada. Mas você não quer mudar? Você está dando o primeiro passo. E eu vou estar aqui com você. Porque eu sempre estive com você, mesmo na sua paralisia. Mas eu esperava que você desse o primeiro passo para que eu pudesse fazer o meu papel. E aí é nesse momento que você vê, tipo, como Deus é bom. E como Ele é amor. Porque só um nível de amor tão profundo, Ele simplesmente não vai ficar falando dos seus erros. Ele não vai falar dos seus defeitos. Ele vai ver a sua vontade de evoluir, de crescer. E quando ele vê isso, ele fala, tá, a gente vai cuidar desses erros em algum dado momento, a gente vai cuidar dessa paralisia em algum dado momento, mas agora eu preciso aproveitar essa luz, essa centelha. E a partir dessa centelha eu faço o meu resto. Porque é isso, Deus, ele só precisa de uma cutícula, né? E aí ele te pega por inteiro. E que lindo ver isso, né? Então, tipo, eu fico muito feliz por você, amiga, porque você saiu da paralisia. E você olhou para a sua vida e falou assim, caramba, o que eu estava fazendo? Mas você deu o passo. E olha aí, né? Você conseguiu uma coisa que você queria tanto. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Ficou... Não, é só... É rápido. Como é que vence essas coisas? Graças de Deus. Assim, eu não estou falando para as pessoas pararem de tomar remédio, pararem de fazer exercício, pararem de ter rotina, né? Meios humanos. Mas dos meios humanos que a gente coloca muito pouco. E Santo Agostinho fala, né? Deus... Não está falando, né, para as pessoas fazerem isso. Não, ela está dizendo, não parem de tomar seus remédios, não parem de se exercitar. Continuem fazendo Isso. coisas É o que são nosso, importantes tá? para o corpo humano. Só... Isso é importante. Se alimentem também. Santo Agostinho fala, né? Fé. Deus que não te criou, que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Porque ele conta com a nossa liberdade. É os 5 pães e 2 peixes. Eu amo essa passagem, porque o meninozinho chega em Jesus e fala assim... Porque os próprios discípulos disseram... Não tem nada. Não tem nada, Senhor. Tipo, como é que a gente vai comprar para essa ruma de gente? Eles falaram da gente, essa ruma de gente, né? E aí chega lá um meninozinho, uma criança, sempre as crianças. Sempre as crianças. Eu tenho isso aqui, Jesus. Eu imagino que ele provavelmente já tinha visto Jesus fazer outras coisas por aí. Tipo, esse cara, ele faz umas coisas muito legais. Acho que se eu colocar aqui... E aí, enfim, teve a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E engraçado, todo mundo foi trazendo para a mesma coisa. Foi todo mundo aos poucos falando sobre providência e trazendo sobre a infância espiritual e tal. E é isso. A gente falou muito da criança que anda de bicicleta. A gente não falou de bicicleta, mas eu estava imaginando uma criança andando de bicicleta. E anda de bicicleta, e aí cai, rala o joelho, ou seja... Mas nunca ela tá andando na bicicleta sozinha, tá sempre um pai lá olhando ela andando de bicicleta, né? E é uma coisa importante a gente notar que o pai não preservou o joelho ralado. Ele deixou o joelho ralar. Ele podia ter botado umas joelheiras, mas assim, é importante que a criança tenha o joelho ralado também. E muitas das nossas preocupações perfeccionistas, e isso também foi minha querida psicóloga que me ajudou a ver, mas muitas das nossas preocupações perfeccionistas, elas vêm de uma ilusão de que você está controlando as circunstâncias. Você não está. Você está controlando os seus atos e olhe lá, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nas nossas vidas. E quando a gente entende que as coisas, na verdade, elas estão realmente bem abertas, tem muita coisa fora do nosso controle,
E o que a gente mais tem que fazer é agir e confiar para a providência, né? Se a Bia Mello estivesse falando isso, a gente tem uma frase que é: eu gosto de jogar as coisas para a providência e ver ela fazendo dar certo. Entendeu? Senhor, não tem isso aqui não sei como é que vai dar certo. Eu jogo para ti. Tem figurinha. Tem figurinha dessa frase icônica. Então, realmente jogar para a providência e observar como é que o Senhor vai levando isso. Porque, de fato, a gente não vai ter todas as condições. Nunca vai existir essa perfeição. Não vai, porque a perfeição demandaria o controle de todas as condições e um ser que age que é perfeito, que já não é. Então, se o ser que age não é perfeito, imagina o resultado, né? Então, achei legal como a gente foi todo mundo trazendo para esse mesmo ponto. E o próprio Evangelho diz, né? Quem é que se preocupando adiciona um côvado à duração de sua vida? Então, essa preocupação, esse excessivo olhar perfeccionista, ele leva ao desânimo, enquanto a magnanimidade e a vontade de ser melhor levam à paz interior. Eu acho que essa é a nossa bússola, é a paz interior. Como diz o livro A Paz Interior, do Jacques Felipe. Trouxe de novo. Diga, não. Só 20 vezes. Só 20 vezes. Não, eu tô na segunda leitura. E é isso. É esse livro maravilhoso aqui. Galera, tivemos muitas e boas reflexões, né? Vou perguntar para você, Mary, o que mais aprendeu sobre hoje? Eu acho um absurdo ela começar comigo. Caraca! Hoje eu aprendi que amanhã eu tenho que começar alguma coisa nova. Falou que... Mas, Ave Maria! Falou que resolveu começar uma faculdade Vai estudar, de finanças, assim. Não, mas é sempre bom exercitar a arte de errar, né? E eu acho que é isso. Porque quando é na arte de errar que você aprende sobre humildade. Que você aprende que você não é perfeito. Que você tá longe demais de ser perfeito. Que é no erro que você aprende a ser melhor. E é quando você olha e vê, poxa, eu errei nisso aqui. Faz quanto tempo que eu tô errando nisso aqui? Por que eu erro nisso aqui? Como que eu chego até isso, né? Que é aí onde eu vou crescer. Que eu vou crescer em virtude, eu vou crescer em maturidade, eu vou crescer em ser alguém melhor, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que os nossos objetivos, acho que, assim, pelo menos para mim, meu principal objetivo na vida é ser uma pessoa de bem. É sempre ser um pouco melhor, né? E é a partir dos erros que eu vou identificando isso. Mas aí também eu preciso, às vezes, parar um pouco, dar uma respirada, parar de viver no piloto automático, para olhar onde que eu estou errando, o que está acontecendo, e fazer aquele meio que apanhado geral da vida, né? Como é que tá as coisas? Eu melhorei em quê? Onde que está estagnado? Onde que precisa de uma atenção maior? E eu acho que esse é um reflexo. Então, acho que eu fico com isso. Talvez amanhã eu vou dar uma paradinha e fazer uma avaliação da vida. Tipo, aqueles... Faz um bolo e manda pra mim. Do Neida. Sabe, você já viu naquela roda da vida? É sempre bom, porque ela te mostra, tipo, 10... que eu não faço. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, dever de casa da Mari. Faz tempo que não tem. Dever de casa da Mari. Todo mundo fazendo uma roda da vida pra avaliar 10 áreas da sua vida e como que ela tá. Aí, basicamente, são 10 áreas e 10 níveis, né? Então, para cada área, você dá um nível de 1 a 10. Se você colocar no Google Roda da Vida, você encontra o esquema lá e você consegue fazer. E eu acho que eu vou fazer isso amanhã. Vou parar um tempinho e fazer a minha roda da vida para ver como é que eu tô, onde que dá para melhorar, onde que eu posso fazer algo melhor. E para ti, Nardi? Que mesmo? O que você tira do episódio de hoje? Não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre vou pra Nárnia em vários momentos. Mas eu volto. Narnia Jane. Eu volto. Percebeu? Narnia Jane em Nárnia. Apesar de eu ser fã do Tolkien, né? Mas tudo bem. Aí, gente, é o seguinte.
esse episódio me fez pensar muitas coisas que vocês falaram, assim, algumas coisas eu já tinha em mente, assim, mas vocês me trouxeram outras coisas, assim, a pensar mesmo, sabe? Isso de estar mais pendente de Deus, né, da providência, de se ver como uma criancinha aprendendo a andar, muito importante isso, da magnanimidade, né, tipo, de querer fazer coisas boas, né, mas eu acho que, assim, vou fazer a roda da vida. Obrigada pelo dever de casa, acho que eu estou precisando mesmo. Mas acho que nesses anos, assim, voltando para a terapia, conversando com amigas, assim, muitas coisas foram acontecendo. Essa minha, como é, turbodécada? Então, acho que eu estou passando pela minha, talvez, não sei. Mas foram muitas coisas. Eu acho que o que eu tiro é que é isso, né? Deus vai trabalhando na gente. A gente é o pincel, né? Ele é que é o verdadeiro artista do quadro. E a gente não está vendo muito bem o que está acontecendo, né? E ele vai atuando, né? Conforme a gente vai permitindo que ele atue, né? É muito isso. Eu permito, eu quero, eu aceito, né? E eu acho que o que eu tiro é muito isso. E eu estava pensando muito aqui num dorama. Sorry, eu tenho que indicar esse dorama, porque esse dorama que eu comecei, ele tá rodando. Acho que eu sei qual é. A gente tenta. Em português, acho que em inglês é We All Try Here. Meu inglês é péssimo, mas é tipo assim. Todos. É com a mesma menina do Amor Pode Ser Traduzido. Só que pra mim é bem melhor, assim, porque não tem aquela loucura, sabe? O Amor Pode Ser Traduzido, amei. Só ela que não gostou. Eu desisti desse dorama. Mas esse é muito bom e é de uma roteirista que é de outros doramas que eu gosto também. É tudo de melancólico, já percebeu? Que aí você pega aquele dorama das irmãs que é gêmea também. Aham. Eu gosto. Tá Seu vendo? Desconhecida. Mas é o desconhecido. Eu não sei o quê. Os nomes são muito bons. Mas explica por que tu indica esse dorama. A gente conta a história de um diretor de cinema que nunca dirigiu um filme e ele já tem 40 anos. Ou seja, ele passou 20 anos sem conseguir dirigir um filme e ele é um diretor. E todos os amigos dele, que são 8... Pois é. Todos os amigos dele que são diretores já produziram filmes e ele sofre meio que um bullying no grupo, sabe? E ele, assim, ele tem ansiedade e tal. E a protagonista, ela é, tipo, revisora de roteiro. E ela era muito boa, só que acontece um negócio na vida dela e tem a ver com rejeição, com problemas. Então, assim, os dois vão se conhecer por conta de uma situação, de um teste de um relógio de humor que eles estão fazendo. Enfim, coisas da vida, né? Porque eles estão na mesma área e tal. Mas é muito legal porque ele fala exatamente sobre perfeccionismo. Exatamente sobre perfeccionismo. E o nome, né? A gente tenta, todos nós estamos aqui tentando, né? Que é muito isso, a gente está tentando. Tá, tudo bem, eu posso ter uma carreira aqui de 20 anos, e uma coisa, assim, me expondo, né? Eu passei 10 anos na vida acadêmica. E recentemente eu vi que não é exatamente o que eu quero para o resto da minha vida. E está tudo bem, por vários motivos. Questões práticas e questões também que não é o que eu queria, no final das contas. E está tudo bem. Mas foram 10 anos perdidos. Não, eu aprendi muito nesses 10 anos. Eu acho que eu vou levar muitas coisas para as novas coisas que eu estou tentando fazer. E é isso, eu estou tentando, sabe? Eu acho que a gente tenta. Esse dorama está sendo muito bom para mim, porque ele é isso. É você se abrir para as pessoas, se abrir para o que você quer. E não ter medo de ser ruim nas coisas, e até as coisas que você ama, assim, né? Você tentar mesmo, sabe? E você não deixar que as vozes exteriores, ela abalem a gente. Porque eu não sou a minha rejeição. E as interiores também. Essas que são as mais difíceis. Que são as piores, que são as interiorizadas. Eu não sou os meus erros. Eu sou o que Deus pensa de mim. E se Deus é um pai, e um pai de menina, eu acho que essa é a lição de hoje. Deus é pai e pai de menina. Então, não é qualquer pai. Não. Então, assim, pensar que ele caprichou mais na mulher, né? Querida, a gente é a evolução. A gente é o produto 2.0. Por favor. Eu não tenho essa autoestima toda, não, mas... O homem é só o MVP. Querida, o homem é só o MVP. A gente é a versão 2.0. É isso. Então, assim, acho que Deus é pai de menina. E eu queria só citar Mulherzinhas, porque eu estou terminando a leitura.
E eu acho que se vocês assistirem o filme, até mesmo mais novo, e lerem o livro, vocês vão ver muito disso. De como o perfeccionismo vai travando as personagens em alguns momentos das vidas delas. E também como elas vão vendo as verdadeiras vocações. Né? Que às vezes você acha que é uma coisa e não era aquilo, e está tudo bem. E você pode ir trilhando outros caminhos. Né? Então, é isso. Né? Leiam Mulherzinhas, escutem Mulherzinhas. Né? E é isso, gente. E aí, Clá, qual é a tua? Eu acho que foi muito bom, assim, a gente sempre brinca, né? Fulano, tu tá precisando ouvir o episódio tal, entre a gente. Assim, gente, eu tava precisando ouvir o nosso episódio. A gente conversou, mas eu tava precisando. E foi muito boa essa conversa, acho que foi muito proveitosa para mim também. E o que eu mais penso, mais levo de hoje é: eu não fui criada à toa, não fui criada para ficar largada no chão. Né? Assim, se Deus acredita que valia a pena me criar, é porque... É que a gente está se fazendo jogada aqui no chão. Tá. Se Deus acredita, se Deus me criou, é porque valia a pena me criar. E se Ele diz, quem sou eu para ir contra a sabedoria divina que diz, vale a pena, bora minha filha, se mova, literalmente, minha filha, se mova, eu te criei, vale a pena, vá lá, se mova. E eu acho que ficou mais forte, assim, não ficou mais forte, sendo carismática, né? Ficou mais forte, assim, de não me deixar desanimar pelo perfeccionismo, mas seguir em frente, não ter medo de tentar e de ver as maravilhas de Deus acontecendo enquanto eu tento. Beautiful. E para mim, GG, eu acho que se fosse para dizer alguma coisa sucintamente, seria: os processos são lentos. E neles, a queda. E está tudo bem. Né? Se você quer crescer, aceite que vai ser lento e aceite que você vai falhar. É melhor do que nem tentar sair do lugar. Né? E assim, para finalizar, eu queria ler mais um trecho da Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Não terminei de ler, Marina. Porque é uma falha minha, The Climb. A melhor referência, The Climb. I can almost see. É isso aí, galera. It's The Climb. Sim, mas vai. É assim. Nananana, aqui. A tristeza pode, pois... Não, vou ler do começo. A tristeza, que é, segundo Deus, produz para a salvação uma penitência estável. Porém, a tristeza do século produz a morte. Ou seja, 2 tipos de tristeza. Uma que é uma penitência estável, ao contemplar os seus erros, e uma que causa o desânimo, produz a morte. A tristeza pode, pois, ser boa ou má, conforme os diversos efeitos que em nós produz. Mas, em geral, ela produz, cadê que eu me perdi, antes maus do que bons efeitos, porque os bons são só 2, a misericórdia e a penitência. Porque é isso, né? É o que nós falamos. Quando eu caio, eu fico ciente da minha pequenez, e isso, quando vivido bem, quando é a boa tristeza, ela nasce em mim a humildade, e aí eu contemplo a misericórdia de Deus e vivo isso como uma penitência. Mas ela também pode ser negativa. Enquanto são 6 os maus: medo, preguiça, indignação, ciúme, inveja e impaciência. O que fez dizer ao sábio: a tristeza mata a muitos e a ninguém aproveita. E a razão é porque, para 2 regatos de boas águas, que derivam da fonte da tristeza, há 6 que carregam péssimas águas. Por que eu estou falando disso? Porque, ponto final. Queria só finalizar falando uma coisa que mudou muito minha vida. Aprendi com Pedro Augusto. A diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é a boa tristeza e o remorso é a má. Quando eu estou arrependido, eu olho para o meu passado, eu penso, dali eu tiro forças para não repeti-lo. Dali eu tiro forças para melhorar. Dali eu peço a Deus a graça para que Ele complemente a minha falha. Isso é tão interessante, porque algumas vezes você erra com alguém. Você não estava num bom dia, você estava com fome, você só não estava afim mesmo. Às vezes nós somos ruins e é isso aí. É o que a gente pôde fazer nesse dia, é o que conseguimos fazer, estávamos cegos. E aí, dali, aquela pessoa levou uma coisa ruim. E aí nós pedimos a Deus, com a esperança que a Mari tanto falou, a esperança de que Deus faz nova todas as coisas. Então, Senhor, que o Senhor possa complementar naquela pessoa o que eu não pude dar. E aí tem a má tristeza, que é o remorso, que é você ficar preso ali naquele passado, é você ficar preso ali naquele ciclo que nunca se quebra, só se repete. Tristeza, angústia, procrastinação, um erro.
Exato. E gera uma revolta com Deus, que gera morte. Que gera a morte. Então, o que nós, ao errarmos, que vai acontecer? Porque nós estamos tentando, nós estamos seguindo em frente. Então, vamos errar. Acontece. Que nós tenhamos arrependimento. Olhar para trás, sentir a boa tristeza, buscar a esperança e se levantar. E fujamos do remorso, que nos prende, causa desânimo e nos leva à morte. Eu sou a G. A Mari. A Clá. E a Nardi? Nós somos as Mulherzinhas. Você pode nos encontrar no Instagram, que é o Podcast Mulherzinhas. I think so. Também Podcast.mulherzinha. é verdade. Também pode nos encontrar no YouTube, no canal. Gente, é o seguinte, tá tudo na descrição. Grande, né? O nome do canal. Tá na descrição. Gente, é o seguinte. Gente, é o seguinte, tá na descrição, eu ainda não aprendi, tá? É isso. Vai ser pra ela que coloca lá. Eu sou falha. Olhem pra Minha descrição. memória é falha. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu, pessoalmente, posso dizer que aprendi muito. Espero que todos nós, que eu sei que também temos amigos que nos seguem, tenhamos a força, olhemos para os nossos erros, batamos a poeira e sigamos em frente. Até a próxima. Tchau!